A igreja de Deus é indestrutível. A igreja de Deus avança sobre a perseguição, ela avança sobre as fornalhas, ela avança sobre o martírio, ela avança sobre qualquer dificuldade da vida, ela marcha triunfantemente. Mas, amados irmãos, tempos difíceis vieram, tempos de crise, surge o racionalismo francês, o iluminismo. No bojo desse momento vem o chamado liberalismo teológico. A Bíblia é lida de outra maneira, não é mais a visão gramática histórica, mas crítico-literária. E não tardou para que os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo fossem tomados de assalto pelos liberais. E agora não se cria mais na Bíblia. Agora os seminários começaram a ensinar o ceticismo, a incredulidade. E o liberalismo assaltou a igreja na Europa, irmãos, e qualquer igreja que subscreve o liberalismo está assinando um atestado de óbito. Não há esperança para alguém chegar e dizer: eu não creio mais na Bíblia, eu não creio que esse livro é a palavra de Deus, eu não creio mais que esse livro é infalível, é inerrante, é suficiente. Qualquer igreja que entrar por esse caminho morre, não tem antídoto. O que fizeram? Tentaram restaurar a igreja através de grandes palestras, tentaram dar mais credibilidade ao pastor, levantando o púlpito. Mas não foram as palestras. A única coisa que restaura a igreja deste vale de ossos secos foram os poderosos reavivamentos que Deus derramou sobre a sua igreja. Em 1739, na Inglaterra, com John Wesley e George Whitefield. No país de Gales, na Nova Inglaterra, Jonathan Edwards. Nos idos de 1735 e 1740. Novamente o século XIX foi varrido por uma onda de incredulidade. O liberalismo está no auge e Deus levanta na Inglaterra Charles Haddon Spurgeon para enfrentar essa fúria do liberalismo. E o que levanta a igreja é o avivamento espiritual. Na cidade de Nova York, 1857, esse avivamento varre a nação, 1857 a 1859, e é no bojo desse avivamento é que o missionário Ashbel Green Simonton, que acabara de se formar no seminário de Princeton, ouvindo um sermão do professor Charles Hodge, é tocado pelo Espírito Santo de Deus para vir para o Brasil, e ele chega aqui exatamente no dia 12 de agosto de 1859, debaixo da égide deste poderoso avivamento espiritual. A igreja presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento espiritual. E eu quero concluir minha fala lembrando a vocês que uma igreja reformada, sempre reformando. Isso não significa que nós vamos abraçar as últimas novidades do mercado da fé. Não, nem isso que está dizendo. A cada geração a igreja precisa passar por uma nova reforma, revendo sua doutrina, seus valores, sua ética, sua conduta, sua postura, se o que nós estamos pregando e praticando está exatamente de acordo com a palavra de Deus. Avivamento não é novidade. Avivamento, melhor dizendo, reforma não é novidade. Reforma não é mudança. Reforma é retorno. Retorno à origem, à doutrina dos apóstolos. E por que eu creio que hoje precisamos de uma nova reforma? Primeiro, irmãos, porque o liberalismo ainda está devastando igrejas no nosso século. Tristemente, colegas, a Europa, o berço do protestantismo, não tem o que celebrar nos 500 anos, não tem. A igreja protestante na Europa está praticamente morta. A não ser que Deus traga um avivamento, o que você vê é evidência de incredulidade.
Eu estive recentemente na Holanda, de 1960 para cá. Os templos estão lá, mas os crentes não frequentam a igreja. Fomos para a Escócia de John Knox, a Escócia, berço do presbiterianismo, num dos templos mais importantes de Edimburgo. Você entra lá, o que tem lá dentro é um bar. Você vai para a Inglaterra, a grande Inglaterra dos avivamentos de John Wesley, de George Whitefield, de William Carey, de William Wilberforce, de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, de John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja evangélica na Inglaterra. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em bares, em museus, em teatros. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas perdendo milhares de membros, ano após ano, ano após ano. O que é dramático, irmãos, é que o liberalismo também chegou no Brasil. E nós temos denominações inteiras que já se capitularam à sedução mortal do liberalismo. Nós precisamos de uma nova reforma. Mas em segundo lugar, nós precisamos de uma nova reforma, meus irmãos, porque a igreja brasileira tornou-se uma igreja, em grande parte, sincrética, mística. A igreja do sal grosso, a igreja do óleo, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas, em nome de Deus. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos de novos Luteros, precisamos de novos Calvinos, precisamos de alguém que esteja disposto a dizer a verdade, ainda com toda a hostilidade do mundo. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos de uma nova reforma, porque nós assistimos no Brasil, tristemente, uma igreja onde há a presença de uma ortodoxia morta. Tem teologia sim, e boa, mas não tem fervor. Não tem brilho nos olhos. Não tem fogo no coração. Tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. As reuniões de oração estão no CTI, na maioria das nossas igrejas. O secularismo está entrando para dentro das nossas igrejas. O índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de jovens que vão para a cama com o namorado dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. As festas de casamento dos crentes tornou-se festas pagãs, de bebedeira. A não ser que a igreja evangélica se arrependa, a não ser que a igreja evangélica se volte para Deus em santidade, em quebrantamento, em arrependimento sincero. Nós precisamos disso para experimentarmos uma nova reforma e um poderoso reavivamento espiritual. A minha oração e o meu clamor aos céus é que essa celebração de 500 anos nos leve a uma reflexão, nos leve a uma postura de arrependimento e nos leve de volta ao caminho do cristianismo primitivo, simples, puro, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.